Eu já gravei esse vídeo 5 vezes e eu juro que se dessa vez não funcionar, eu desisto. Vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar sobre potencial de ação. E é um vídeo rápido, curto, porque é um tema bem fácil de entender. Certo? O que é um potencial de ação? Potencial de ação é tudo aquilo que faz a célula sair do potencial de repouso. E o que é o potencial de repouso? O potencial de repouso é a voltagem da célula quando ela está em repouso, quando não há nenhuma corrente elétrica modificando o seu potencial. E outra coisa que a gente precisa falar é sobre o limiar. O que é limiar de excitação? O limiar de excitação ele é o mínimo necessário de excitação para que seja desencadeado o potencial de ação. Entendeu? Se não entendeu, mais tarde vai ficar mais claro. Primeiramente, a gente tem um potencial de ação, um potencial de repouso de menos 70 mV. Esse é mais ou menos o potencial da célula de repouso. E beleza. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber que dentro da célula não, mas a gente tem a membrana plasmática, certo? Vou desenhar ela bem rapidinho aqui, membrana plasmática. Aqui, uma proteína aqui e mais membrana plasmática. Nessa região de cima aqui da membrana é a região de fora é a região que está voltada para o meio extracelular. E essa região aqui é a região que está voltada para o meio intracelular. Então essa região da membrana aqui que eu estou grifando aqui agora, ela é positiva, que nem eu mostro aqui em cima. E essa região de baixo, ela é negativa. Então não é que o meio intracelular ele é negativo ou que o meio extracelular é positivo, mas é que o meio nessa região da membrana ele é positivo e negativo. Então o meio aqui intracelular ele é negativo e extracelular aqui para fora da membrana ele é positivo. Por quê? Por que é positivo primeiramente? Porque existem muitas proteínas. Opa, desculpa. Não, ignora isso. Existem muitas proteínas ou íons. Não, na verdade existem muitos íons. Falei errado. Existem muitos íons que são positivos, como por exemplo a existência do sódio. Então existe muito sódio fora da célula. E o sódio ele é um íon positivo, o que faz com que torne o meio fora da célula positivo também. E tem muito sódio. E tem pouco sódio dentro da célula. E por que dentro da célula é negativo? Pela existência, aí sim, de proteínas. Então existem muitas proteínas dentro da célula que são negativas e fazem com que a célula também seja negativa. Agora um íon que é muito importante, que a gente precisa saber, que está dentro da célula, é o íon potássio. Então existem muitos íons potássio. Opa, esqueci de apagar esse aqui. Perdão. Pronto, agora sim. Existem muitos íons potássio dentro da célula e poucos fora. Ok? Ok. Certo, agora vamos para o potencial de ação propriamente dito. Vamos supor que a gente tem uma corrente elétrica de 10 mV. Essa corrente elétrica ela vai passar pela membrana plasmática e vai fazer com que a célula fique a 60 mV. Isso chega no limiar? Não, o limiar é 55, é menos 55. Não chegou no limiar. Então o que vai acontecer? Absolutamente nada. A célula vai voltar para o seu estado de repouso original, que é 70 mV. Agora vamos pegar um potencial de. Agora um potencial elétrico que consiga fazer com que a célula chegue a menos 55. Então um potencial de 15 mV. Isso vai fazer com que a célula chegue no limiar, que é 55. E como eu disse, o limiar de excitação ele é o mínimo necessário de excitação para que ocorra o desencadeamento do potencial de ação. Então, quando chega no limiar, vai desencadear o potencial de ação.
E como é que desencadeia o potencial de ação? O primeiro evento que vai acontecer é a abertura dos canais de sódio. Então o canal de sódio vai abrir quando chega no limiar. Quando os canais de sódio eles se abrem, o sódio ele vai entrar dentro da célula. Por quê? Porque tem muito sódio fora e pouco sódio dentro. Então ele vai entrar. Vai entrar aqui, vai entrar aqui, e vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Então começa a entrar sódio na célula. Mas também não importa, mesmo se entra muito sódio, sempre vai ter mais sódio fora da célula. Mas vai entrar bastante sódio, certo? Entra sódio. E o que isso faz? O sódio ele é um íon positivo, lembra? Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a célula comece a ficar positiva também. Então vai começar a ficar positivo, porque é um íon positivo. Então ele vai fazer com que fique positivo também. E fora da célula? Como a célula agora está perdendo íons positivos, fora da célula vai começar a ficar negativo. Certo? Negativo. Por quê? Porque está perdendo íons positivos. Isso é lógico, né? Certo. Então, o que aconteceu? A célula antes ela era negativa e ficou positiva. Ela perdeu a sua polaridade. Ou seja, ela se despolarizou. Ela perdeu sua polaridade. Então, a despolarização aqui no gráfico... a despolarização aqui no gráfico é isso. É a célula perdendo a sua polaridade. Aqui no comecinho é o potencial elétrico, né, que chegou no limiar e desencadeou isso aqui. E o que é isso aqui? É a abertura dos canais de sódio. Então a despolarização ela é a abertura dos canais de sódio. Então vai começar a entrar sódio, entrar sódio, entrar sódio. A célula vai começar a ficar positiva. Então 55 vai para 40, depois 30, 10, mais 10, mais 20 e chega no mais 30. E para aí. Chegou no mais 30. Então foi entrando sódio até ficar mais 30. Mais 30 milivolts. Quando chega no mais 30, chega no pico. No pico. E o que vai acontecer quando chega no mais 30? Os canais de sódio vão se fechar e os canais de potássio vão se abrir. Desse jeito aqui. Então o que aconteceu? Entrou sódio, fez com que a célula se despolarize, fez com que ela perdesse a polaridade original dela, tornou ela negativa, e quando chegou a mais 30 milivolts, como esses canais eles são voltagem dependente, eles só se abrem quando é mais 30. Então, quando chegou no mais 30, eles se abriram. Eles se abrindo, o que vai acontecer agora? Como tem muito potássio dentro e pouco potássio fora, o que vai acontecer com o potássio? Ele vai sair da célula. Então o potássio vai começar a sair da célula. Potássio, potássio, potássio. E aí, como o potássio ele é um íon positivo, o que vai acontecer também? De novo, vai começar a ficar negativo dentro da célula. Por quê? Porque está perdendo um íon positivo. Se você perde um íon positivo, você fica negativo. Ai, meu Deus. Você fica negativo. E fora fica positivo. Por quê? Porque está tendo um acúmulo de íons positivos fora da célula. Por isso. Então, como vai começando a ficar negativo, vai começar a descer. Vai começar a... Opa! Vai começar a descer. Descer, 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 descer. Então, só deixa eu anotar aqui. O que acontece aqui no pico? No pico acontece o fechamento, fecha canais de sódio e abrem canais
de potássio. Isso é o que acontece no pico. E na repolarização? É a abertura dos canais de potássio. Então, repolarização é a abertura de canal de potássio. Então, vai começar a acontecer o que com a voltagem da célula? Vai começar a cair até menos 70. Até menos 70. Então, vamos só recapitular aqui rapidinho o que aconteceu. A célula ela teve um potencial elétrico que fez com que a célula chegasse no limiar. Quando ela chegou no limiar, canais de sódio se abriram. E fizeram com que a célula se despolarizasse. Então, o que significa despolarizar? Significa que ela perdeu sua polaridade. Ela era negativa, ficou positiva. Depois, quando chegou no pico, os canais de sódio fecharam e os canais de potássio se abriram. Com os canais de potássio abertos, o potássio saiu da célula e fez com que a célula ficasse negativa. De novo, por quê? Porque eles são íons positivos. Então, a célula ficando negativa de novo, ela se repolarizou. E aí, beleza, chegamos na repolarização. Agora, faltou falar uma coisa. Esses canais de potássio, eles são lentos, canais lentos de potássio. O que significa que eles fecham mais lentamente do que outros canais, por exemplo, de sódio. Eles fecham mais lentamente. Então, eles demoram mais para fechar. Enquanto eles não fecham, continua saindo potássio. Então, continua saindo. E mais potássio sai da célula. Então, se sai mais ainda íons positivos, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais ainda negativa. Então, ela vai ficar... Deixa eu apagar isso aqui. Ela vai ficar mais ainda negativa, lá para menos 80, menos 90. Então, isso que é a hiperpolarização. E a célula fica mais negativa do que ela já era. Beleza. Agora sim, chegou a menos 80 mais ou menos. O que vai acontecer? Todo mundo vai fechar. Fechou geral. Não tem mais canal de sódio aberto, não tem mais canal de potássio aberto, não tem mais canal de nada aberto. Está tudo fechado. Só que agora, o que acontece? Acontece que a gente tem muito sódio dentro da célula e muito potássio fora da célula. A gente precisa inverter isso. Como é que a gente inverte isso? Com a famosa bomba de sódio e potássio. Então, a bomba de sódio e potássio, o que ela vai fazer? Ela vai... Ih, peraí que travou. Ai, meu Deus. Aí, voltou. Então, o que vai acontecer? Ela vai mandar 2 potássios para dentro da célula e 3 sódios para fora da célula. Então, os sódios vão começar a sair da célula, saindo. Vai começar a sair. E os potássios vão começar a entrar dentro da célula. Perfeito. E aí, a célula vai voltar ao seu potencial de repouso original. E é basicamente isso que acontece. Então ela volta para o seu estado original para esperar que aconteça outra despolarização. Então, foi essa a mini aula. Espero que tenha dado para entender. E é isso.